Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enchendo Cash, o seu programa quinzenal de notícias de tecnologia. Eu sou o William. E eu sou o Mauro. E vamos nessa. A tela azul da morte no Windows 11 está sendo redesenhada. A nova versão vai substituir aquela famosa tela azul por uma tela verde e vai eliminar aquele emoji com uma expressão triste e aquele QR Code e vai adotar uma interface um pouco mais minimalista, semelhante à que é exibida durante a inicialização do sistema. Assim, ela ainda vai manter a exibição do erro, qual que é o driver responsável pela falha, outras informações nesse sentido. O layout está sendo testado nas versões Beta, Dev e Canary do programa Windows Insider. As informações são no site The Verge e do blog do Windows. Pois é, mas verde, né? Pô, a característica, acho, do Windows é trazer aquela telinha azul, né? Acho que vai ser bem impactante ali pra quem tem um problema no computador e vê uma tela nova, né? Pois é, e o azul já tá até no nome da tela, né? A tela azul É a da clássica, morte. né? Não, pois é, minimalista. Por que pode ser mais minimalista do que Pois aquele é, emojizinho né? de lado ali? Já é bem pequenininha atualmente. Não minimalista era a antiga, que era azul e tinha todo o texto na tela. Nossa, O que aquela era acontecia? pra dar um ataque no coração, né? A pessoa liga o computador, dá uma tela azul, não sabe nem sobre o que tá acontecendo. O Microsoft testa a ferramenta que restaura remotamente PCs que não inicializam. O Quick Machine Recovery é projetado para evitar incidentes como o da CrowdStrike em julho de 2024. Ele faz com que o sistema entre no ambiente de recuperação, conecte-se à rede e envie informações de diagnóstico à Microsoft. As correções podem então ser aplicadas remotamente pelo Windows Update e o recurso está disponível na versão mais recente do Windows Inside Preview. As informações são do site The Verge. E pra quem não lembra, o incidente do CrowdStrike foi aquele problema que aconteceu no software de segurança do CrowdStrike, que eles lançaram uma atualização errada, né? E isso acabou afetando diversos sistemas, sejam bancos, aeroportos, hospitais e tudo mais. No fim das contas, a empresa conseguiu sim corrigir o problema que deu, mas o impacto foi gigantesco, né, do que aconteceu. Nossa, sim, teve um impacto muito grande. Bill Gates publica o primeiro código-fonte da Microsoft. Em seu blog, ele conta que a sua inspiração veio de uma revista de tecnologia que trazia na capa o Altair 8800 da MITS, que foi um dos primeiros PCs, ou vulgos computadores pessoais. Gates e Paul Allen passaram 2 meses programando uma versão de linguagem BASIC, compatível com o chip do Altair. Ela foi apresentada ao então presidente da MITS, que concordou em licenciar o software, e foi chamado de Altair Basic. Esse então se tornou o primeiro produto da então Microsoft, com um hífen no meio. O acesso ao código-fonte, que está em PDF, vai poder ser conferido no Tab News. Não, é realmente muito interessante, né, essa liberação do primeiro código-fonte da Microsoft. Quando vê ali outras empresas, né, usam isso de inspiração para liberar o primeiro código ali também. Né, quando vê a Apple ali, mas a Apple nunca liberou nada, né? Então não dá para se esperar muito. Mas quando vê, né, quando menos se esperar, pode ser que um código antigo ali eles botam para exibição em algum momento. E não é nem como se fosse trazer algum prejuízo muito grande financeiro para eles, porque realmente essas coisas nem são mais usadas, né? Mas tem um valor histórico muito grande, né? É, realmente. O novo jogo do Tinder com tecnologias de IA avalia suas habilidades de flerte. Você sabe que o cenário de namoro online fica ruim quando os gigantes de aplicativos de namoro, como o Tinder, utilizam personas de IA para os usuários flertarem. Nessa terça-feira, a empresa anunciou um novo jogo com a tecnologia do OpenAI, permitindo que os usuários interajam com um bot de IA para praticar flertes, recriar cenários e receber pontuações com sugestões para melhorar suas habilidades de namoro. Cara, que isso aí tá chegando em outro nível já, né? O pessoal usando tecnologia de AI para treinar flerte. Que doideira. Para jogar o Tinder's The Game, né, que é o nome dessa ferramenta, é necessário tocar no logotipo do Tinder no canto superior esquerdo do aplicativo. O jogo oferece aos usuários um baralho de cartas e para cada um uma persona e um cenário de IAs diferentes. Os usuários devem usar suas vozes para responder e tentar flertar e conseguir um encontro com o bot. Virou Hearthstone de namoro. Um Hearthstone no Tinder, né, para quem tá interessado aí. Após a interação, os usuários são avaliados em uma escala de 3 pontos utilizando os emojis de chamas. A IA fornece feedback em tempo real durante toda a experiência. Se os usuários forem rudes, por exemplo, a IA oferece sugestões para melhorar a conversa. Segundo a empresa, o novo jogo tem como objetivo proporcionar uma experiência divertida e descontraída, sem ser levado muito a sério, e ele está disponível apenas para usuários dos Estados Unidos no iOS por tempo limitado. Então acho que é só uma ferramenta ali para descontrair, né? Não é algo que vai ficar de forma permanente ali no aplicativo. Pelo menos é o que parece por agora. No entanto, a tendência de pessoas flertando com bots de IA está se tornando assustadoramente popular, e o Tinder parece estar apostando nisso como uma forma de atrair mais usuários em meio à sua luta por crescimento. Já existem aplicativos nesse segmento como o simulador de namoro por IA da Réplica, Blush, Teaser e Reese.
Realmente, é uma aposta deles ali pra tentar embarcar na IA também. Todo mundo tá tentando entrar. O Tinder anunciou outros recursos de IA, como uma ferramenta de seleção de fotos de IA lançada no ano passado, e novos recursos para descoberta e correspondência. Apple lançará um médico com IA. Olha a IA de novo, a IA tá em tudo. A Apple está supostamente preparando uma grande atualização para o seu aplicativo Saúde, para dar aos usuários um agente de IA que imitaria um médico pessoal. O CEO Tim Cook tem se mostrado otimista quanto à previsão de que o legado duradouro da Apple serão as inovações da gigante da tecnologia na área da saúde. Embora a empresa ainda esteja longe de concretizar isso, ela está criando os alicerces para tornar a saúde e o bem-estar uma parte importante do seu ecossistema iOS. Então, você precisa fazer um exame físico? Em breve, vamos ter um aplicativo para isso. Internamente, ele é chamado de Projeto Mulberry, e o recurso colocaria um agente de IA, de coaching de saúde abrangente dentro do aplicativo Saúde. Esse agente ele usaria todos os dados de saúde coletados pelos seus dispositivos, como sono, nutrição, biometria, entre outros, para fornecer insights e recomendações de saúde personalizados. Ele faria um mashup ali, né, dos aplicativos que a Apple já tem. Sim, um dia, a IA também poderá interagir com as câmeras de seus dispositivos, como podendo assistir a seus treinos e fornecer dicas para aperfeiçoar a sua performance. Não ficaríamos surpresos se ela fosse eventualmente usada para responder perguntas como: essa pinta é normal? Se tiver alguma marquinha no corpo, alguma coisa assim. A Apple está trabalhando com médicos internos e outros especialistas médicos para criar vídeos explicativos que o agente pode mostrar aos usuários, quando, por exemplo, for identificado um problema ou estilo de vida. O lançamento está previsto para fazer parte da atualização do iOS 19.4, que provavelmente vai lançar na primavera ou verão de 2026. A Apple continua a avançar para incluir mais sensores, como os que monitoram glicose, oxigênio no sangue e hipertensão no Apple Watch. Embora esses tenham enfrentado alguns obstáculos legais e regulatórios, parece inevitável que entrem em operação, o que os tornaria os múltiplos do projeto Mulberry mais poderosos. E considerando que a Apple lançou recentemente o maior estudo de saúde de todos os tempos, o agente poderá ter acesso a mais dados personalizados e gerais do que jamais se imaginou antes. Realmente bem interessante, né? Eu acho que agora em setembro, né, quando eles tiverem aquela apresentação anual deles, talvez tenha alguma novidade ali para liberar para o pessoal, né? Ou esse ano ou no próximo, ainda 2026, como tu tinha comentado. Em algum momento vai vir essa novidade aí. Provavelmente em setembro desse ano ou setembro do ano que vem ali, que é normalmente o período que eles fazem essas apresentações. A OpenAI realiza seu primeiro investimento em uma startup de cibersegurança. A empresa participou de uma rodada de financiamento de 43 milhões de dólares da Adaptive Security, que desenvolve simulações de ataques baseados em IA para treinar funcionários a identificar tentativas de fraude, com foco nas abordagens de engenharia social. Com o aporte, a startup pretende ampliar sua equipe de engenheiros e acelerar o desenvolvimento da plataforma. As informações são do site TechCrunch. Centro de Dados Lunar alcança o primeiro sucesso a caminho da Lua. A Lone Star Data Holdings alcançou um feito inédito ao testar com sucesso seu Data Center Freedom no espaço cislunar a caminho da Lua. Desde o lançamento em 26 de fevereiro, a carga útil percorreu mais de 300 mil quilômetros até entrar em órbita lunar, realizando operações críticas que validaram sua tecnologia em um ambiente espacial hostil. Foram realizados testes de armazenamento de dados, recuperação de desastres, criptografia e processamento de ponta e manipulação de dados para clientes como Valkyrie AI e Exploration Institute, comprovando a resiliência e a funcionalidade da solução, mesmo sob condições extremas. Com essa etapa concluída, a Lone Star se prepara para a próxima fase, operações diretamente na superfície da Lua, previstas para começarem após o pouso do módulo Athena. O objetivo é validar ainda mais o potencial do primeiro data center comercial lunar, para oferecer armazenamento de dados seguro, soberano e resiliente, longe das vulnerabilidades da infraestrutura terrestre. A missão representa um marco histórico para o setor da tecnologia e para o futuro da computação espacial, com a Lone Star liderando a construção de uma nova camada de infraestrutura crítica fora da Terra. Isso aqui é muito interessante. Imagina eu ter o meu, Google Cloud na Lua para armazenar minhas coisas. Isso seria quase bizarro até de pensar, mas eu acho bem interessante. Reino Unido cria a ferramenta de previsão de assassinatos para identificar pessoas com maior probabilidade de matar. O governo do Reino Unido está desenvolvendo uma ferramenta experimental de previsão de assassinatos. Olha aí que coisa diferente isso. Que utiliza algoritmos para analisar dados de indivíduos já conhecidos pelas autoridades, né? A pessoa que já tem a passagem ali, então já está sendo analisada. Com o objetivo de identificar aqueles com maior probabilidade de cometer crimes violentos, especialmente homicídios. O projeto, originalmente chamado de Previsão de Homicídios, foi rebatizado como compartilhamento de dados para aprimorar a avaliação de risco. Ele cruza informações de diversas fontes oficiais, como o Serviço de Liberdade Condicional e dados da Polícia da Grande Manchester. O
processando dados como etnia, idade, saúde mental, histórico de violência doméstica e até automutilação. O Ministério da Justiça afirma que o projeto está em fase de pesquisa e visa apenas melhorar as avaliações de riscos já utilizadas pelas autoridades. No entanto, o projeto tem sido alvo de duras críticas por parte de ativistas e organizações de direitos civis, como o grupo State Watch. Eles denunciam que dados de pessoas inocentes e vulneráveis estariam sendo usados sem consentimento, levando preocupações sobre privacidade, discriminação e viés algorítmico. Especialistas alertam que o sistema pode reforçar desigualdade estrutural, criminalizando desproporcionalmente minorias étnicas e pessoas de baixa renda. Para os críticos, o uso de dados sensíveis como os relacionados à saúde mental e dependência química em sistema preditivo de crimes é profundamente invasivo e perigoso. O Ministério da Justiça, por sua vez, reitera que nenhuma ação prática será tomada com base nos dados nesse estágio, e que um relatório com os resultados da pesquisa será publicado futuramente. Isso aqui parece ser mais um caso, então, que a ficção predisse a realidade, por causa que esse sistema é muito parecido com o Projeto Insight, que aparece no segundo filme do Capitão América. Não sei quem que se lembra que a SHIELD lá tava discutindo que eles fizeram um algoritmo com satélites e não sei o que, pra identificar quais que seriam os indivíduos perigosos que eles tinham que ficar de olho, ou conter, ou até eliminar antes, né? Não, é realmente o mesmo contexto, né? É. É basicamente o mesmo contexto de um antivírus dentro do computador, né? Para o antivírus ele ser seguro, para ele ter uma eficácia, né? Tanto dentro de um jogo quanto no computador ali agindo sobre o browser, né? Ele tem que ser um antivírus invasivo. Porém, isso aplicado na sociedade já é diferente, né? Tu tá sendo invasivo na rotina da pessoa, tá sendo invasivo sobre os dados reais dela durante o cotidiano, né? Que já é muito mais invasivo do que o antivírus no computador ali, né? Então, a gente falou tanto de isso e aquilo, faz imagem aqui, gera texto lá, rouba um dado ali, faz a segurança aqui. Então chegou a hora da gente pagar a conta disso, né? Tem um custo pra tudo isso, né? Tá sendo gerado de algum lugar. Achou que ia ser fácil assim? Não, não vai. O avanço da inteligência artificial tem trazido questionamentos sobre seu impacto ambiental, especialmente no que diz respeito ao consumo de recursos como água e eletricidade. Cada interação com modelos como o ChatGPT, por exemplo, ainda que pareça simples, envolve uma estrutura complexa e intensiva em energia, que demanda sistemas de resfriamento e processamento contínuos. Estima-se que gerar uma resposta de 100 palavras consome cerca de 519 ml de água e 0,14 kWh de energia, números que, em larga escala, representam milhões de litros de água e o equivalente ao consumo energético de cidades inteiras, como Washington DC, por semanas. Esse cenário tem causado pressão sobre as redes elétricas em estados como Geórgia e Texas, onde o crescimento dos centros de dados preocupa as comunidades locais, devido ao uso excessivo de recursos e impactos sociais. Diante disso, empresas como Microsoft e Google anunciaram iniciativas para mitigar os efeitos ambientais, como o uso de energia nuclear e métodos de reposição hídrica. No entanto, tais medidas ainda estão longe de alcançar os objetivos propostos. A discussão deixa claro que, para que a IA seja verdadeiramente sustentável, a indústria precisa investir urgentemente em soluções inovadoras que reduzam sua pegada ecológica. Quando é que será que então que a gente vai virar os carinhas lá do filme de Wall-E? Tão perto, né? Ou não tão perto? Ah, pois é, isso aí é um perigo. Mas, não, realmente, e teve recentemente o caso do DeepSeek, por exemplo, lá, que eles estavam alegando utilizar menos GPUs ali, que estavam utilizando menos recursos ali para gerar as respostas, né, com IA. Mas, pelo visto, não era aquela quantidade de GPUs realmente que eles estavam utilizando, né? Foram alguns recursos diferentes ali. Mas pode ser que mais pra frente ali, né, tenham realmente ali formas de ter essas respostas, né? Porque a gente tinha falado ali, né, de consumir tantos mililitros em até 100 palavras, né, gerados por IA. Futuramente ali com certeza já vai ter alguma solução para isso, né? Não 100%, porque de alguma forma ali vai ter que ter uma refrigeração para GPU, mas por enquanto é uma quantidade alarmante, né, de consumo. Isso aí realmente tem que ter uma atenção muito especial. Então é isso, pessoal. Curtiram o episódio? Comenta aí embaixo, compartilha, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Não esquece de seguir a gente também no Instagram, no Spotify e tudo mais. É isso. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio. E daqui a 15 dias estamos aí de volta. Valeu! Isso aí, valeu pessoal! E aí, gostou do episódio? O Podtesting é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir a qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos do mercado.
como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia e entre outros. Confira os links na descrição desse episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.